abração, tudo certo com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada, o melhor canal para você estudar para o Enem e para os vestibulares. Confere comigo hoje na aula, uma aula super especial, uma aula fundamental para você conquistar a sua vaga no ensino superior. É uma aula sobre clima, uma das matérias que mais caem aí nos vestibulares do Brasil inteiro e também na sua prova do Enem. Fique atento, anote tudo, revise e faça no final o máximo possível de exercício para assim conquistar a sua vaga. Não se esqueça de escrever lá, em nosso site www.geografiairada.com, que você terá acesso a documentários, vídeos curtos, simulados, uma apostila, isso totalmente de graça para dar suporte e ajudar você, claro, a conquistar a sua vaga. Compartilhe o nosso trabalho para que mais pessoas tenham acesso sim a essas super dicas e a gente possa sim se motivar e cada vez se dedicar mais ao nosso projeto, ajudando você a conquistar o seu sucesso, o seu sonho, o seu objetivo, que é sim ter uma boa qualidade de vida e que você possa fazer o bem, ajudando assim muitas pessoas, assim como eu procuro fazer. Você deve sim ajudar muitas pessoas com a sua função social que você escolher aí na sua faculdade, no seu ensino superior, galera irada. Vamos começar então a nossa aula. Como eu falei, clima é um dos temas fundamentais para você começar a entender aí, claro, um pouquinho dos aspectos físicos. Eu sempre falo com meus alunos, a matéria fundamental é clima. No clima você consegue respostas para a vegetação, para hidrografia, para a própria questão da geologia do solo. Você consegue entender facilmente, você consegue associar. O aluno irado do canal Geografia Irada, ele tem um poder de associação. Ele não decora. Decora aí que vai lá para esses 8 outros canais aí, tem muito canal massa também de geografia, mas tem alguns canais que querem ensinar macete de decoreba. A gente aqui não. A gente procura sim passar a dica que você tem informação, claro, com dicas para facilitar a memorização, mas que você tem um poder de associação. Não é apenas decorar, você tem que entender o conteúdo e praticar sim muito exercício. Não existe uma fórmula mágica. A mágica é estudar. Bumbum na cadeira, exercício, via videoaula, faça, tira dúvida com o seu professor aí, no seu cursinho, no seu colégio. Sim, que ele é capaz de ajudar você, ele tem a formação para isso, a conquistar a sua grande vaga no ensino superior. Beleza. Mudanças climáticas. A gente foi bombardeado a partir de 2003 com essa temática, o aquecimento global, a mudança climática. Para entender isso, a gente tem que entender os conceitos básicos, o que é tempo e o que é clima. Tempo é a situação momentânea da atmosfera. Então lembra bem, o tempo aí na sua região ele pode ter amanhecido ensolarado, de repente deu mais nebulosidade, ficou com bastante nuvens e no final da tarde choveu. Percebam que o tempo ele tem uma variação constante. Tranquilo? E o clima? Clima é a média dos tipos de tempo. Então, conforme o tempo, a média, nós vamos ter sim um clima mais frio, um clima mais seco, um clima mais úmido. Quando os cientistas começaram a divulgar e fazer pesquisa dessa questão do aquecimento global, que fomos bombardeados muito forte a partir de 2003, é claro que desde a década de 70, os tratados ambientais lá de Estocolmo, depois a Rio 92, depois a Rio mais 10, a Rio mais 20, temos o protocolo de Kyoto, várias preocupações sobre o aquecimento do planeta, reduzir os gases do efeito estufa, os gases lá, que deram um buraco na camada de ozônio, aumentando assim a incidência de raios UVA, UVB, a gente tem que estar bem atento a isso. Mas a partir de 2003 realmente foi um marco com documentários, reportagens, a mídia fortemente falando sobre o aquecimento global. O aquecimento global é a teoria que fala que o planeta está aquecendo. Lembra que nós temos aqui na imagem, vou largar para você, a questão do efeito estufa. Primeiro, tem que acabar com aqueles conceitos básicos das pessoas leigas que falam: "Ah, meu Deus, o efeito estufa é o grande vilão". Não, querido. O efeito estufa ele é vital para a grande biodiversidade do planeta. Se não tivéssemos o efeito estufa, a temperatura no planeta poderia ser 25 graus mais baixa. Poderia ser muito mais frio. Não quer dizer que não teria vida, mas não teríamos tanta biodiversidade. O problema é o excesso, sim, dos gases que aumentam essa película, que formam daí sim uma grande estufa, aumentando sim muito a temperatura. Você sabe que parte dos raios solares penetram, partes são devolvidos e partes são presos nesse efeito estufa, que é um efeito natural.
o excesso de gases provocado, né, pela queima de combustíveis fósseis, principalmente, vão aumentando essa barreira, aqueles raios, né, calor que sairia, dos raios solares, ele fica retido, aumentando a temperatura. Segundo os cientistas, a temperatura no planeta deve ter aumentado em média 1 grau. Outro grupo de cientistas falam que existe um certo exagero, que não é o planeta que está aquecendo como um todo, e sim partes do planeta, áreas mais urbanizadas e mais industrializadas, com essa concentração de poluentes, promovem sim um grande aquecimento. Como a gente sabe que devido à dinâmica da atmosfera, a gente pode entender que nós temos, por exemplo, uma chuva ácida gerada numa área industrial, ela vai subir esses poluentes e vão pegar aquela corrente de jato, que fica acima de 8 km, e vão deslocar para uma outra área, em áreas de floresta ou em outros países. Isso está tudo interligado. Então, áreas que não tinham muita chuva vão ter mais enchentes. Isso são anomalias. Isso pode ser alguma anomalia provocada pelo El Niño, pelo uma laninha, que a gente tem que entender. Lembra, o El Niño, o aquecimento das águas do Pacífico, a laninha, o resfriamento das águas do Pacífico. Isso provoca um desequilíbrio. O El Niño, para algumas regiões, traz mais chuva, para outras regiões, traz mais seca e estiagem. E a laninha também, para algumas regiões, mais chuva, para outras regiões, mais seca. Então, o aumento da chuva pode também estar associado a isso. Tranquilo, então, essa questão do aquecimento global, mudança climática? Então, existe um exagero porque a gente não pode garantir a questão de um fato da mudança climática. Marcelo, particularmente, já estudei muito sobre clima, fiz pesquisas sobre clima e defendo a teoria sim. Existe um exagero, claro, com o aumento da população, o aumento do padrão de consumo, o aumento do desmatamento, o aumento da industrialização, um excesso de poluentes, sim, que promovem um aquecimento, mas que não é o aquecimento do planeta inteiro, e sim algumas áreas desse planeta, devido a toda a ligação atmosférica, claro, vai provocar um grande desequilíbrio. Tranquilo? Beleza. Após isso, a gente vai entender um pouquinho as zonas climáticas, como eu falei para você, que é fundamental para você entender a característica de uma vegetação, de uma hidrografia, de uma região. Beleza? Então vamos lá então. Entre os trópicos nós temos a zona intertropical. Sendo assim, se eu quero saber, o Brasil está a maior parte na zona intertropical? Sim, está. Qual é o clima predominante no Brasil? É o clima tropical, que ele pode variar para tropical litorâneo, tropical de altitude, tropical semiárido, dentre outras variações. Tranquilo? A Europa está na região temperada, né, dos trópicos de Câncer até o Círculo Polar. Qual é o clima predominante da Europa? É o clima temperado. Portugal, por exemplo, está próximo ao mar, então é o temperado oceânico. Um clima, quando eu falo clima temperado, é um clima mesotérmico, quente no verão e frio no inverno. Então já sei que é um clima com estações definidas, está próximo ao mar, é um clima que tem menor variação de temperatura. Quando eu me distancio do mar, por exemplo, o temperado continental que tem na Alemanha, então ele é um clima mesotérmico, né, com maior variação de temperatura e menor a umidade. Isso é uma coisa bem óbvia que você vai associar. Mesma coisa nos Estados Unidos, né, e também abaixo do Trópico Capricórnio também temos algumas regiões com os climas, né, com clima temperado. Beleza? Tranquilaço? Dominando o conteúdo, galera? Vamos contar então a nossa explicação para você detonar aí no seu vestibular. Procure associar região polar, clima polar. Lembra que o clima pode ser megatérmico, mesotérmico ou microtérmico. Megatérmico, sempre quente. Mesotérmico seria um clima com estações definidas. E microtérmico, um clima sempre frio, tipo clima polar, subpolar ou clima frio de montanha. Por exemplo, podemos ter região entre os trópicos, tipo Kilimanjaro, que está entre os trópicos, mas devido à altitude ele é um clima micropolar, muito frio. No Brasil nós temos o exemplo do clima tropical, né, de altitude, na região sudeste ali. Ele é um clima que está na região tropical, mas não é megatérmico. Devido à altitude ele é um clima mesotérmico. Um verão quente e um inverno mais frio. Tranquilaço, dominando o conteúdo dessa questão climática. Bom, na aula de hoje nós vamos pegar realmente e cercar os climas que não tem no Brasil. Nós temos aula aí, gravamos recentemente uma aula de clima do Brasil, então a gente vai estudar outros climas importantes do mundo para você entender. Antes de eu passar para essa parte, diferencie elementos do clima de fatores do clima. Elementos do clima quem que é? É a temperatura, é a umidade, é a pressão, né? É o vento, é a pluviosidade, a chuva. Isso são os elementos do clima. E os fatores climáticos são os condicionantes que vão influenciar diretamente na condição daquele clima. Por exemplo, né,
O clima tropical, quanto mais próximo ao Equador, o fator climático será o quê? A latitude. Devido ao eixo de inclinação, os raios solares batem mais diretamente. Então o Nordeste brasileiro ele é mais quente que o extremo sul do Brasil por estar mais próximo ao Equador. Esse é um fator climático. Beleza? Continuando ainda, altitude. Quanto mais alto, mais frio. Então, uma região mais alta ela vai ser mais fria que uma região mais baixa. Por que isso acontece? Porque nós temos partículas na atmosfera. Nas partes mais baixas ficam mais agrupadas e assim seguram mais o calor. Quanto mais alto, elas ficam mais espaçadas, daí nós temos, claro, mais frio. A cada 100 metros que a gente vai subindo, a temperatura diminui em média 0,6 graus. Tranquilo essa questão de fatores e elementos? Mais uma dica especial antes de eu entrar na parte dos climas aí do mundo, importante para o seu vestibular, é entender, nós temos aí a questão de precipitação, né, o que está relacionado aos elementos do clima, que tem aluno que confunde muito isso. Então, o que cai do céu? Né? Nós temos ali o granizo, nós temos a neve e nós temos a chuva. Né? Então, a geada que você vê aí nas regiões frias, né, onde eu estou morando atualmente, Fraiburgo, é comum aqui no inverno a gente acordar, ter aquela grande geada, lembrar que ela não é precipitação, ela não cai do céu. Nada mais é do que aquele sereno, né, aquele orvalho, o ar frio desceu e congelou, formando aquela fininha camada branca, né, de gelo que fica sobre a grama, sobre os automóveis. Então, não cai do céu. O granizo sim, né, lembra que o granizo formam naquelas nuvens de desenvolvimento vertical, chamada cúmulos nimbus. Nós temos a parte gasosa, a parte líquida, devido à temperatura mais baixa, quando vai subindo, forma a parte sólida. Esse pedaço de gelo, sim, ele cai, que é a chuva de granizo. Tranquilo? A neve. A neve, ela, devido, né, ela é formada com a temperatura baixa, mas tem que ter a umidade. Formam cristais de gelo que batem um no outro e floculam. Né? No Brasil não é comum nevar. Até que na minha cidade, que é muito fria, ou então cidades próximas de onde eu moro, como São Joaquim, Urubici, não é comum nevar. Falar uma questão que é comum nevar no Brasil ou na Serra Catarinense é mentira. De 365 dias, o recorde de neve num ano é 12 dias. Então você vê que não é comum nevar, porque para nevar tem que ter a umidade, não basta estar frio. Tranquilo? E por último a chuva. Nós temos 3 tipos básicos de chuva, que é a chuva convectiva, que é o ciclo da água, que é a chuva orográfica, é do relevo, vem a umidade, esbarra na montanha, sobe, chove, né? Esse lado aqui a gente chama da região de barlavento, o outro lado que passa o ar seco, sotavento. Então é chuva provocada pelo relevo. Por isso que em áreas no pé da serra chovem bastante. E por último a chuva frontal, que é o choque das massas de ar, né, formando as frentes frias, por exemplo. Que daí é uma chuva mais demorada, que vai só terminar quando essa massa de ar enfraquecer. Tranquilo? Bom, quais são os climas que eu devo estudar? Se você quiser estudar os climas do Brasil, como o clima tropical, semiúmido, semiárido, né, o subtropical, o equatorial, veja, aí nós temos 2 aulas do clima do Brasil, beleza? Mas agora eu quero estudar uma parte do clima importante. Nós vamos começar com um clima que cai muito no vestibular, que é o clima tropical monsônico. Típico da onde, Marcelo? Típico do sudeste asiático, principalmente na Índia. Pega a Índia, China, Sri Lanka, né? Toda aquela região um pouco abaixo ali da região do Himalaia. Uma região, né, um clima aí que chove muito, é o clima que mais chove no mundo inteiro. Muita chuva dá. E esse clima tropical monsônico é um clima com 2 estações. Uma estação seca no inverno, né, e uma estação chuvosa no verão. Por que isso acontece? Lembra da nossa aula de fatores climáticos, correto? Então tu vai entender. Essa região que eu estou falando, né, vou botar um mapinha aqui para ficar mais fácil para você entender. No inverno, o continente ele vai ficar frio. Ficando frio, lembra que forma uma área de alta pressão. Mas por que, Marcelo? O ar frio desce, fazendo sim uma alta pressão. Beleza? Lembra que eu expliquei para você o que é o vento? O vento é o ar em movimento. E esse vento vai deslocar, uma massa de ar vai deslocar pela diferença de pressão. Sempre de uma alta pressão empurrando para uma área de baixa pressão. Se o continente aqui está frio no inverno, a área de alta pressão, ele não vai deixar a umidade entrar do continente, porque os ventos, as massas de ar vão soprar nessa direção, em direção ao Equador. Tranquilo? Então o inverno é muito seco devido a isso. No verão o processo inverte.
No verão o que acontece, Marcelo? No verão o continente esquenta. Se esquenta, né? Lembra que o ar quente sobe. O ar quente sobe, não faz pressão. Então é uma área de baixa pressão. Formou uma área de baixa pressão, vem da área de alta pressão, trazendo muita umidade. Então, numa estação do ano, que seria ali o verão, aproximadamente 3, 4 meses, chove aí em média 4.000 milímetros, até em alguns anos aí mais do que isso. Então chove muito. Devido a esse pequeno período e uma grande média pluviométrica, traz muita enchente, muita catástrofe nessa região do Sudeste Asiático. Tranquilo? Tranquilo, tranquilaço para dominar aí a sua vaga no vestibular, querido. Esse é um clima importante. Um outro clima que não tem no Brasil, que é importante, é o clima que eu falei ali do Kilimanjaro, da região também ali dos Alpes, Apeninos, Himalaia, é o clima frio de montanha. Devido à altitude, mesmo estando em região temperada ou tropical, é um clima com temperaturas super baixas, um clima microtérmico. Lembra que nessas elevadas altitudes, mesmo estando frio, se você associar o que eu falei agora, que o ar frio desce, devido à altitude, nós temos uma área, né, de baixa pressão, porque forma-se uma menor coluna de ar, um clima microtérmico. Beleza? Vamos embora então. Outro clima importante, o clima desértico. O clima desértico não tem no Brasil e é importante a gente saber. Deserto Saara, deserto Kalahari, deserto Vitória, algumas áreas desérticas aqui também na América do Sul, dentre outras áreas desérticas importantes. Se você olhar um mapa mundi, vou botar aqui com as correntes marítimas, lembra? Correntes marítimas é um grande, né, importante fator climático. Elas são geradas pelo movimento de rotação da Terra. A direção dela está associada à salinidade e à temperatura da água. E claro, você sabe que as correntes quentes, elas jogam, né, um ar, né, mais quente, aquecendo aquela região, ou amenizando o frio, como a corrente do Golfo, né, para os climas do norte, lá dos climas setentrionais, ou então, né, ele vai jogar também um pouquinho mais de umidade. As correntes frias deixam a região mais fria e também, claro, jogam um ar seco. Geralmente, se você perceber que nesse mapa de correntes marítimas, você vai ver que os grandes desertos do mundo estão associados diretamente às correntes frias. O deserto Kalahari na África, a corrente de Benguela. O deserto Saara, não somente a corrente fria das Ilhas Canárias, mas também há uma cadeia montanhosa ali, a Cordilheira do Atlas, que impede a passagem. Então, associar esses dois fatores, as correntes marítimas e ao relevo que impede a passagem da umidade, formam grandes áreas desérticas. Os climas desérticos são climas quentes e secos. Não chove nesse clima. Se chovesse, numa época do ano, seria um clima semiárido, como é o clima do sertão e do agreste brasileiro. Tranquilo? Então ele é um clima seco, quente e seco. Beleza, o que tem que saber também é que nesse clima nós temos uma grande amplitude térmica diária. Por que isso acontece? Porque no deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Isso acontece pelo seguinte fator. Qual é o fator, Marcelo? Como não tem vegetação, todo o calor que bate praticamente ele é devolvido, deixando o dia muito quente. Chega à noite, não teve muito calor preso na superfície. Então o calor logo é perdido, a temperatura cai. Numa área com vegetação, por exemplo, a floresta amazônica, ela está próxima ao Equador, uma região muito quente, com grande incidência solar. Mas o calor bate na vegetação, a vegetação segura para realizar a fotossíntese, ela vai liberando esse calor e vai gerando um equilíbrio da temperatura, até a noite. Beleza? Numa área desértica não tem onde segurar, o calor é devolvido durante o dia muito quente, durante a noite muito frio, grande amplitude térmica, esse é o clima desértico. Para fechar, o clima polar e subpolar, um clima bem importante para você. Esses dois climas aí são climas, claro, microtérmicos, clima muito frio, que passa a maior parte do tempo o ano inteiro congelado. O principal fator climático desses climas é óbvio que é a latitude, a distância do Equador, devido à pouca incidência de raios solares, né, menor incidência, na verdade, nós temos ali temperaturas super baixas, dando ali as vegetações que se adaptam a essa característica, como a tundra, que ela permanece congelada quase o ano inteiro, tem 3 meses de gelo, mesmo assim, devido às baixas temperaturas negativas, o solo fica congelado o ano inteiro e ele é denominado permafrost. Logo abaixo no subpolar, né, nós temos a vegetação de taigas, coníferas, que se adaptam a essa questão da neve para escoar a neve, para você ver como as temperaturas são super baixas. Fique atento, nós temos o clima mediterrâneo, né, que é um clima que dá lá na porçãozinha norte da África e também no sul da Europa, um clima com verão bem prolongado, a estação, né, quente, uma estação seca prolongada. Isso também acontece lá na região da Califórnia. Tranquilaço, meu amigo.
Bom, eu espero que você tenha entendido bem esse conteúdo, né? Faça exercício, um grande beijo no seu coração. Aí galera, compartilha, se inscreve no nosso canal e ajude sim a gente chegar ao nosso objetivo até o Enem. Botei a meta 10.000 inscritos. Estamos rumo aí forte, caminhando, em média 50 alunos se inscrevendo por dia, isso está me deixando muito feliz. Eu acho que com certeza conquistaremos o nosso objetivo, que é chegar a 10.000. Não vou pagar, não vamos ali no voto a voto, né? Não quero aí aluno árabe aí se inscrevendo. Claro que se você for árabe pode escrever. Eu digo que tem pessoas, canais que pagam aí para ter cada vez mais inscritos, assim no Facebook, assim. Meu objetivo é no voto a voto. Pessoas reais que vão acessar as nossas aulas, que vão conhecer o nosso trabalho e claro que acham o nosso projeto um projeto bacana. Beijo em seu coração, confie, fé que você vai conquistar os seus objetivos. Eu acredito em você.